Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Me escutam? Boa noite, Jonathan. Sim, tá tudo certo. Opa, maravilha, que bom. Só aqui, gente. Muito bem, pessoal. Me escutam? Sim. Que bom. Que bom, gente. Eu tô com... Só organizar o áudio meu aqui. Um minutinho só. Muito bem, gente. Então, sejam todos bem-vindos a mais um programa no Ecovida. Graças a Deus, estamos entrando, na verdade, um novo livro da Torá, né? A gente vai começar o estudo logo depois dessa paraxá. A gente está na última paraxá do livro de Bereshit, e é uma paraxá com certeza muito especial, que a gente vai estudar hoje aqui no nosso programa Noé Convida. Então, já quero chamar o Noé. Cadê o Noé? Noé, vem cá, Noé, por favor. Ô, shalom, pessoal. Ô, shalom, Noé. Hoje, Noé, nós estamos na última paraxá do livro de Bereshit. Vayeri. Ela fala sobre Yaakov nos seus últimos dias, abençoando seus filhos. Ah, pois é, despedida é coisa séria. Quando eu estava para sair da arca, eu também fiz um discurso. É mesmo, não é? Você fez um discurso? Sim. Eu disse assim, ó, meus filhos, cuidem bem do mundo. Por favor, não tragam mais animais para dentro de casa. Você estava, não é? Você ficou traumatizado, né? Não é? Com tantos animais. mas é bonito, né? Yaakov abençoou cada um dos seus filhos, não é? De um jeitinho diferente. Pois é, eu aprendi que viver de verdade não é só respirar, não. É deixar bênçãos pelo caminho. Eu deixei o arco nos céus. Yaakov deixou suas belas palavras. É verdade. E a paraxá Vayeri significa e ele viveu. Isso é o mais bonito. A pessoa vive quando as suas boas ações continuam andando por aí. E olha, se for assim, eu ainda estou vivo até hoje. Porque toda vez que chove, alguém lembra de mim. É verdade, né? Quando dá aquela chuvarada, a gente sempre pensa. Muito bem, Noé. Muito obrigado, então, pela sua participação. Uma salva de palmas para o Noé. Ei, muito bem, Noé. Noé, que esteve com a gente aqui durante todo esse livro, então, de Bereshit, né? Parashat Bereshit, os Parashiot do livro de Bereshit, que é um dos livros do Romash, tem lições tão bonitas para a gente. Os sábios falam que as histórias da Torá não são apenas histórias, mas são ensinamentos para a gente, né? Ensinamentos. Bom, pessoal, então eu queria dar aqui as boas-vindas a quem está com a gente aqui hoje. Queria dar aqui as boas-vindas. Deixa eu só ver aqui, que eu não sei se está gravando isso ou não, que eu tinha botado para gravar. E parece que está, né? Gente, não sei se está aparecendo aí, se está gravando ou não. Tá? Opa, o Gustavo já deu um positivo. Então, maravilha. Aqui não está aparecendo a telinha de gravação aqui para mim. Então, quero dar as boas-vindas para quem está conosco aqui nos acompanhando. Então, temos aqui, chegando aqui agora, o
Ezequias acabou de chegar, está com a gente aqui diretamente de Porto Belo. Muito bem-vindo, Ezequias. Temos também, diretamente de Brusque, Beto e a Nete também nos acompanhando diretamente da cidade de Brusque. Também de Itajaí, temos aqui o Gustavo, a Geila, que estão com a gente aqui nos prestigiando na data de hoje. E temos também aqui a nossa comunidade aqui também, palhocense. Temos aqui a dona Vera Lúcia, que está aqui com a gente, a dona Maria de Fátima. Temos também aqui o Misael Correia, a Clailde, o Israel. E temos aqui também a Ariana, a Esther e a Hannah. Estão todos ligadinhos aqui com a gente. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Uma salva de palmas, uma salva de palmas. Muito bem, muito bem. E chegando aqui com a gente também está o Patrick Vieira, nos prestigiando diretamente da cidade de São José. Bem-vindo, Patrick. Alô. E aí, tudo bem? Oh, tudo bem, graças a Deus. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Gente, então agora vamos fazer a leitura do versículo-chave aqui da semana, que é justo o versículo que dá nome a Paraxá, versículo que dá nome a Paraxá, essa última do livro de Bereshit. Vamos pedir aqui, então, para quem vai ler aqui para nós, quem está escalado para ler aqui hoje. Minutinho, deixa eu pegar aqui para a gente, está aqui. Então, cadê? Quem vai ler aqui para a gente? Pessoal, então esse aqui é o versículo da semana. Todos estão vendo aqui o versículo? Sim. Sim? Muito bem, muito bem. Então, vou convidar alguém aqui hoje ao vivo e a cores. Quem gostaria de ler aqui o versículo da semana? Opa, alguém levantou a mão, por gentileza? Não sei se é o Misael, é o Misael. Oi, Jantas. Eu posso ler? Oi? Pode ler. Ah, beleza. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de modo que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Muito bem. Muito obrigado, Misael. Muito obrigado. E Jacó viveu. Vaierri significa justo isso. E viveu. E aqui, então, temos as contagens dos anos de vida de Jacó. 147 anos. Então, gente, esse aqui é para a gente guardar. Ele viveu. Interessante que na terra do Egito foram 17 anos. Depois vamos estudar um pouco sobre isso. 17 é o valor numérico de uma palavra em hebraico. Alguém chuta? Alguém chuta uma palavra que tem a gemátria, a soma das letras, que dá 17? Já teve aí pela internet uma época atrás. A palavra Tov. Tov, o que significa Tov? Significa bom. Bom, muito bem. Bom. Tov. Tov tem o valor 17. É o tet. Tet vale 9, Vav vale 5. E o Bet vale 2. Então, soma 17. Porque foram 17 anos bons para Jacó. Mas justo quando ele estava lá no Egito. Então, vamos ver se tem alguma mensagem aqui para a gente, né? Isso aí. Muito bem. Bom, gente, então, vamos agora, eu vou pedir aqui para o Gustavo, ele vai trazer para a gente
Então, resumo aqui da Paraxá da semana. A gente vai fazer esse estudo juntos aqui, né? Então, Gustavo, está com você? Bom, shalom, pessoal, boa noite. Estão conseguindo me escutar bem? Sim. Que bom. Então, olha só que legal essa semana, para achar de semana. A gente fala então que Jacó viveu 17 anos bom, ele foi luz lá para o Egito. O Egito é um local difícil, um local cheio de idolatria. Olha só quanta coisa negativa tinha lá. Eles adoravam ídolos, ovelhas, carneiros, não fazia nada sentido. E Jacó, então, seus filhos, todos eles fiéis a Hashem, só acreditando em um único Deus, foram lá para o Egito levar um pouco dessa luz. Essa semana eu estou com visitas aqui em casa, estou muito feliz que tem o Israel Caíde aqui com nós, e a gente fez um programa no final de semana de ir até o sítio. E aí a gente estava indo na viagem pensando assim, olha só, estamos aqui, é de noite, está chovendo, mas tudo tem um propósito. Vamos levar a luz para uma cidade que até então a gente não sabe que tem veneno ainda. Então a gente foi lá levar um pouco de luz. Eu acho que essa paraxá mostra isso para nós, que a gente pode ir em vários cantos no nossa cidade, no nosso estado, e sempre ser uma luz para aquele local, levar uma luz para espantar muita escuridão. E essa semana, então, começa contando que Jacó viveu 17 anos lá, e depois disso, ele viveu num local muito bom, um local que tinha boas terras, onde podia cuidar bem dos seus rebanhos, tinha uma academia, um local para poder estudar a Torá, uma academia de Torá, onde ele estudava a Torá, ensinava a Torá. E ele percebendo que chegavam os seus últimos dias de vida, anos de vida, o Espírito Divino já pairava sobre ele, então ele chamou o seu filho, né, Yosef, para poder, então, dar as bênçãos também para todos os seus filhos. Então, quando Yaakov, ele enfraqueceu, sentiu-se que estava chegando próximo dos seus dias, então chamou Yosef, pediu-lhe que ele não queria se enterrar na terra do Egito. Por mais que esses 17 anos eram bons ali, ele queria ser levado para a terra de Israel e ser enterrado lá com os seus antepassados. Qual sabia que quem tinha poder de fazer isso era Yosef, porque ele era o vice-rei de todo o Egito, governador de toda aquela cidade, de toda aquela potência na época. E só ele ia ter a permissão do faraó para poder fazer esse desejo do seu pai. Então, Yosef jurou assim que ele ia fazer, que ele ia levar Jacó, então, e enterrar ele, né, na terra dos seus antepassados. Jacó, então, abençoa os 2 filhos de José. Yosef, então, olha só, ele também multiplicou numa terra difícil. A terra do Egito, ele teve 2 filhos, Efraim e Menaché. Lá, então, cresceu e todos eles cresceram com o seu coração, seguindo o caminho da Torá. Jacó, então, foi a primeira pessoa, né, que estava no Egito, que estava em Góis, que levou luz para aquele local, e também ele fez uns pedidos especiais. Jacó, olha só que interessante, eu sempre gosto desses midrash, que sempre nos ensinam algo, né? Jacó foi a primeira pessoa na história a ficar doente. Vocês sabiam dessa? Não sabia. Não. A doença, contudo, né, não foi por causa da sua própria vontade. Ele mesmo fez esse pedido para Hashem. E olha só que interessante, outros patriarcas também já fizeram isso. Avraham, lembra que Isaac era muito parecido com Avraham, então, até então não tinha sinais de velhice, cabelo branco, a barba branca, sinais da pele, né? Então Avraham achou bom pedir para Hashem para ter uma diferença que mostrasse a idade das pessoas, poder saber. Ele fez isso para poder, né, ter essa diferença entre ele e seu filho, que eles eram muito parecidos. E as pessoas não sabiam para quem dar honra quando eles entravam no recinto. E assim Deus viu que isso era muito bom e concedeu o desejo de Abraão, e assim nasceu os sinais de velhice. Isaac também, ele fez um pedido. As pessoas não sentiam dor naquela época. Então Isaac viu que talvez a dor, o sofrimento, né, fosse fazer que a pessoa buscasse, né, a techuvá, se arrependesse e também se organizasse nos seus assuntos. Assim Hashem viu que isso era muito bom, inclusive Isaac, ele ficou cego, assim como a gente aprende na Paraxá, né? Então, e Jacó, por sua vez,
ele pediu para que a pessoa também tivesse um sinal para poder se organizar a sua vida antes de devolver sua alma para o Criador. E assim ele fez esse pedido para Hashem, Deus viu que isso era muito bom e começou com ele. Então Jacó se tornou o primeiro homem a começar a adoecer devagarzinho antes de falecer. E isso serviu de sinal para ele. E a gente pensa, olha só, se a gente pudesse fazer um pedido para Hashem, o que será que a gente pediria? Talvez dinheiro infinito, força, poder voar, não sei, tantas outras coisas que a gente podia fazer, né? Mas olha só, essas pessoas tão sábias, elas pedem justamente para o oposto disso. Mas e por quê? Então, uma das respostas é que eles olhem o quanto é importante não as ações nesse mundo, mas sim o mundo vindouro. Então, a preocupação deles é ter o respeito às pessoas, dar o respeito às pessoas, a honra devido às pessoas, a poder fazer a techuvá, saber se está seguindo o caminho certo, não, para poder se arrepender e seguir no caminho do Criador, poder dar as bênçãos, não ficar nenhuma pendência aqui para trás, poder se organizar tudo e poder partir daqui com o propósito cumprido. Então, esse é o propósito, não a existência nesse mundo, mas sim o objetivo lá do nosso mundo redor. Jacó, então, ele abençoou os seus filhos, Yosef, né, e os seus 2 netos, falou que o anjo deles possa acompanhar eles, o Efraim e Menaché, também que eles possam ser chamados e lembrados pelos seus patriarcas, Abraão e Isaac, e frutificar assim como os peixes. E uma bênção muito legal, que não ia ter inveja sobre eles. O mal olhado não pegaria em cima deles. Jacó, então, depois disso, ele continua a abençoar os seus 12 filhos. Ele chama o seu filho Ruven, que é o seu primogênito. Abençoa o seu primogênito. Olha só que interessante. O primogênito de Jacó, ele agiu diferente dos outros primogênitos. Caim odiava a Abel. Ismael, então, né, tinha um sentimento ruim contra Isaac. Esaú, ele brigava com Jacó. Mas o Ruven não. Ele foi bom para os seus irmãos, ele evitou que derramassem sangue do José. Faz os irmãos falarem, ó, vamos ter que jogar ele com pena de morte, vamos matar ele, Deus livre. Então, Ruven falou, não vamos matar o seu irmão, ele é nosso sangue, é nosso irmão. Então, Jacó enfatiza essa grande bondade dele. Levi, né, e Shimon, os outros 2 filhos, também ganharam uma bênção. Eles agiram corretos em defender a Diná, apesar que Jacó, ele também dá um puxão na orelha em todos eles, fala que eles deviam ter agido dessa forma também para José, né? E fala que eles, então, são muito fortes, a gente viu que eles conquistaram uma cidade sozinhos, os 2. Então, eles não podiam ficar juntos, porque, assim, nem o rei na terra poderia contra eles. A bênção deles foi que eles iam se dividir também, Levi, depois ele ia ficar, toda a sua tribo ia ficar um pouco em cada cidade, que são fazendo os serviços para Hashem, nos templos. A tribo de Shimon também, trabalhando, estudando, sendo os seus escribas, ganharam essa bênção. O seguinte filho de Judá recebeu também uma bênção, deles ia sair o rei Davi, e todos os outros monarcas sairiam da tribo de Judá. Ele elogiou a postura dele de assumir responsabilidade. Judá tem essa característica de assumir a responsabilidade, a liderança. Jacó, em todas as bênçãos dos seus filhos, ele comparava os seus filhos a animais, a força do animal, uma característica positiva. Então, tribo de Davi, de Judá, comparada, então, como um leão. O próximo filho que ganhou a bênção foi Zebulun, que eles seriam os mercadores, comerciantes, eles iam ficar junto com a tribo de Tsar. Mas Zebulun trabalharia na compra e na venda de mercadoria, teria muito sucesso e, com isso, usaria o dinheiro, o material para refinar a cesta divina, investindo no estudo da Torá. Zebulun, então, ganhou essa bênção. E Tsar, então, ele é comparado com um burro que sustenta força, que sustenta o estudo da Torá. Então, aqui ganhou a bênção da tribo Tsar de suportar o jogo da Torá, estudar a Torá, entender a Torá, ensinar a Torá, assim como eles são elogiados dessa forma, que são dedicados, persistentes, têm disciplina, ganharam essa bênção, e com eles, então, todas as interpretações também, o calendário, tudo com essa tribo
ela conseguia fazer essa análise e dar as respostas corretas e ensinar os seus irmãos. Jacob, ele continua dando a bênção para o nosso filho por Dan. Dan, então, a gente viu que saiu os grandes juízes, saíram dessa tribo, que podiam julgar o que é o correto, o que é o certo. Foi comparado, olha que interessante, uma víbora. Gad ganhou a bênção que seriam muito fortes, marchariam no futuro na testa, na frente do exército do povo judeu, quando fosse conquistar Israel. Eles marchariam na frente das outras tribos. Eles possuem uma imensa força, uma imensa capacidade de guerra também. Achei ganhou a bênção também que todas as terras deles produziriam muitos frutos bons. Exemplo, as oliveiras tinham os melhores óleos, o azeite vinha das terras deles. O azeite fluía do solo como água. Então, eles tinham muita bênção. Naftali também ganhou uma bênção, a porção que também a terra deles, assim como teriam muitos frutos, Jacó abençoou, então, toda a terra de Naftali, todos eles, que eles teriam muito sucesso e bênção em tudo que eles fossem plantar. Também tem um ponto interessante na Naftali, que a gente vai ver que quando os irmãos estavam reunidos na gruta de Macpelá, para fazer o funeral de Jacó, teve uma discussão, né, entre o Esaú ali, que não queria dar o direito de sepultar Jacó na gruta. Naftali, ele corria tão rápido como uma gazela. Ele correu e foi até o Egito e voltou para trazer o contrato. E Yosef, então, foi abençoado, né, que ele era um filho grandioso. Olha só, como a gente estudou, tudo que Yosef passou. Yosef, ele passou, então, pelo teste lá com a esposa de Potifar. Conseguiu superar esse teste. Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi preso, todas as dificuldades, assim, todos os testes que ele conseguiu passar, ele conseguiu ficar temente a Hashem, andando no caminho correto. Jacó abençoa ele muito também, deu bênção para eles e para todas as mulheres da tribo deles, todas teriam filhos saudáveis. Benjamim, filho mais novo de Jacó, também ganhou uma bênção, que o Beit Hamikdash seria construído na terra de Benjamim, na porção dele. E o fogo celestial consumiria, então, o corban diário que era feito nesse altar, tanto na manhã como na noite. E depois, então, de abençoar todos os seus filhos, né, Jacó, ele morre sepultado na gruta de Macpelá. Então, todos os habitantes do Egito, eles participaram desse luto. E Jacó, ele foi muito notório, porque logo que ele chegou, começou a vir as bênçãos novamente, cessou os anos de fome. E com isso, começou de novamente as pessoas poder plantar, colher seus alimentos, e isso gerou um impacto muito positivo em toda a terra do Egito. A bênção começou a surgir com a vinda de Jacó para o Egito. E as pessoas notaram isso, então elas tinham esse respeito, essa admiração para Jacó. Yosef, então, ele falou com o faraó para cumprir a promessa que fez ao seu pai. O faraó, então, concordou, e ele foi numa comitiva, Jacó sendo levado pelos seus filhos para a gruta de Macpelá. E muitos reis se reuniram durante eles nesse caminho. Viram eles passando, né, marchando, indo para lá, e assim todos se juntaram com ele para acompanhar eles. Chegando, então, lá na gruta Macpelá, a gente vê que acontece um episódio. A gente sabe que lá na gruta está enterrado Adão e Eva, também está junto a Leia, estava lá, e a gente vê Isaac e Sara, e Jacó tinha um lugar para ele ainda. A Raquel não estava enterrada lá, ainda tinha um local para o Jacó. Mas o Esaú, muito perverso, chegou e falou assim, olha só, vocês não podem enterrar meu irmão aqui. Esse espaço aqui que sobrou é meu. E aí eles começam a discutir, mas como assim você vendeu para o nosso pai? Quando nosso pai voltou, a gente fez uma pilha gigante, assim, de tudo, os tesouros, inclusive, né, essas terras, tudo aqui, você escolheu ficar com todos os tesouros. E a gente fez um contrato lá no Egito. E aí o Isaf discutiu e disse que não queria saber, não concordava.
Aí foi o Naftali, que a gente viu que ele corria muito, foi até lá buscar o contrato para mostrar. E o Midrash nos conta que daí o filho de Dan, ele era surdo, não escutava bem, estava ali naquela conversa, viu o tio dele gritando, e ele estava no meio, não conseguia entender o que aconteceu. Diz que ele ficou bravo, pegou uma espada, e o tio não quer deixar o quê? Entregar o vovô? Não, não sei o quê. Cortou a cabeça do Isaf. A cabeça do Isaf rola para dentro da gruta do Mapilá, fica sobre o próximo ao corpo de Jacob. E assim ele é enterrado também junto lá. Depois de todo esse episódio, Yosef cumpriu a promessa com seu pai, entregar seu pai lá no Egito. A Paraxá nos conta que ele volta, continua a conduzir os negócios no Egito, mas não tem mais aquele hábito de receber os irmãos, né, em casa, todos juntos. Mas não porque ele guardava algum rancor dos irmãos, Deus livre, alguma coisa assim. Mas porque antes, quando reunia os irmãos, o pai dele estava junto, o pai dele sentava na cabeceira da cama, da mesa, para fazer as refeições. Como que ele poderia, Yosef, sentar na ponta da mesa, se tinha o irmão deles mais velhos, que estava ali, Yudá, que era o líder deles. Então, para ele evitar esse constrangimento, né, pelos irmãos, ele evitava fazer essas reuniões. E os irmãos pensaram assim, talvez, será que o nosso irmão, ele está planejando alguma coisa contra nós? Será que agora que o nosso pai não está mais aqui, ele planeja uma vingança? Ficaram muito preocupados com isso. Mandaram uma mensagem para ele, conversa com o Yosef fala que não, que jamais passou isso por eles, não se devem preocupar com nada disso, que eles são a tribo que deve se manter juntos, os 12 tribos, e também ele pede para os seus irmãos, nesse momento, que quando eles for morrer, se aproximar, eles deviam, né, no futuro, na redição, quando fossem sair do Egito, eles deviam levar junto o seu caixão. E o Jacob, ele tinha contado para Yosef as palavras que o líder de direção ia retirar eles do exílio, quais são as palavras que ele ia pronunciar. Então, Yosef passa isso para os irmãos, dizendo, quando chegar esse mensageiro de Deus aqui, falando essas palavras, vocês podem confiar que chegou o momento da gente sair do exílio aqui do Egito e voltar para a nossa terra de Israel. E assim foi, então, o Yosef, então, a Torá continua falando que ele falece e os egípcios, então, porque logo depois de Jacó falecer, começou as fomes e tudo mais, a água que vinha do Nilo, que era a principal, que trazia todas a irrigação, né, para fazer as plantações do Egito, ela começou a diminuir, e assim, então, os egípcios pensaram, olha, vamos colocar o caixão do José aqui no rio, dentro do rio Nilo, que talvez vai voltar e trazer a bênção de volta para o rio Nilo. Mas não aconteceu. E assim foi, o exílio egípcio abateu-se, então, sobre os judeus nesse momento. Começou, então, o período do exílio. Jacó, então, quando vivia, então, Bnei Israel, eles viviam como homens livres lá no Egito. Eles não tinham nenhum tipo de dificuldade. Por mais que eles eram estrangeiros, todos eram estrangeiros, como a gente viu na última paraxá. José tinha comprado a terra de todo mundo e misturado todos. Então, todos estavam no seu local diferente. Então, assim que ele falece, os egípcios começaram a cobrar impostos sobre os judeus. Começaram a exigir impostos, começaram devagarzinho que vocês têm que pagar, depois que veio a morte de Levi, uma das últimas tribos, os egípcios começaram a escravizar os judeus, forçar a fazer o trabalho de construção, trabalho pesado. E assim, quando a Parashá fala, né, o Midrash traz aqui que quando Miriam, a irmã de Moshe, nasceu, os egípcios começaram a amargurar mais ainda a vida de Bnei Israel, de todos os descendentes de Jacó, intensificando mais ainda a escravidão. E com essa Parashá a gente vai encerrar essa semana, se Deus quiser, o estudo, né, desse primeiro livro da Torá, que faz parte dos 5 livros da Torá. Então a gente termina o livro de Bereshit. O que vocês acharam de mais destaque nessa Parashá? O que mais chamou a atenção de vocês? Eu acho que o que mais chamou a atenção foi as bênçãos que Jacob deu para os 12 filhos. Ô, Gustavo, só uma coisinha aqui que eu lembrei que eu queria falar. Também quando Jacob abençoa Efraim e Menaché, ele não abençoa na ordem, né? Na ordem que eles nasceram. Ele inverte, né?
Se eu não me engano, é isso. Muito bem. Ah, realmente, o primeiro ponto é que todas as bênçãos que Jacó deu, por mais que na Torá mostre individualmente para cada um dos filhos, essa mesma bênção valia para os outros 11 filhos. Da forma que todos tinham a bênção de todos, mas eles se destacavam com aquela bênção exclusiva que Jacó dava para eles. E um ponto muito interessante, realmente, a gente vê que Jacó, né, acontece aquela passagem que Esaú vende a primogenitura para Jacó. Então, Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu por segundo. Esaú vende para o seu irmão, para Jacó a primogenitura, e Jacó, no direito dele, pega a primogenitura lá de Isaac. E acontece tudo aquilo, de briga, Esaú persegue Jacó. A gente vê que antes disso também tinha a questão, bem lá no início, né, os dois primeiros homens, né, filhos de Adão, né, Abel e Caim também brigaram ali, né, Esaú e Isaac. E aí Jacó, quando vai abençoar os dois netos deles, que ele considera como filhos para ele também, que reparte a todas as bênçãos, e também a gente vai ver que a divisão da terra de Israel também acontece entre eles, ele, em vez de dar a bênção para o filho mais novo, o primeiro filho, né, o primogênito, ele troca as mãos, coloca a mão na cabeça do filho da direita e a esquerda do filho que estava na sua direita. Inverte as suas mãos bênçãos. E até José, Misael, ele no momento fala o seguinte: olha, pai, talvez não lembre qual que nasceu primeiro, porque a gente tenta ajeitar as mãos no pai, e Jacó fala: não, realmente, o que eu estou fazendo é certo, eu estou realmente abençoando esse outro filho aqui, porque ele vai ser maior. Ele, no futuro, ele vai ter ações para o nosso povo, e essas ações aqui são ações que são mais, né, que são as ações alinhadas, que assim a Xena quer que seja feito. Bem observado, né? Eu acho que outro ponto que é interessante é ele fala que os filhos de Israel que sejam como Menache e Efraim, né? Que eles são uma referência para todo o povo de Israel em si, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom, né, Patrick? Que eles foram criados na terra do Egito, eles nasceram lá. Não nasceram em Israel, eles nasceram no Egito, naquele local difícil, e mesmo assim, eles eram tzadik. Eles iam a Torá, eles eram só como uma alma, como Jacó E a mãe considera. deles era convertida ainda, né? Exatamente. Às vezes é fácil fazer tudo certo, quando a gente tá com pessoas boas com nós, com bons exemplos. Às vezes vai dar uma escorregada, alguém dá uma apoiada na gente, não, calma aí, vamos pelo certo. Mas fazer o que é certo no local que tá todo mundo puxando para outro caminho é difícil. Então, isso realmente é mérito deles essa vez. E o outro ponto que eu acho interessante é o Yaakov, que ele prevê um monte de coisa ali, né? Ele só não vê a data da chegada do Mashiach, o resto ele vê tudo ali que vai acontecendo. Eu achei muito bom mesmo. Até que venha o Shiló. Tem uma passagem que diz isso, né? E o Shiló é a referência ao Mashiach. Ah, sim. Gente, então, muito obrigado, Gustavo, por trazer para a gente aqui Eu agradeço a oportunidade. visão ampla aqui da Paraxá da semana. E agora a gente vai ouvir aqui a pergunta da semana. Então vamos ver quem vai trazer para a gente a pergunta da semana. Todo estudo começa com uma boa pergunta. Ei, vamos conferir a pergunta da semana. Hoje a pergunta é: como Jacó nos ensina a transmitir valores mesmo vivendo no Egito? Muito bem. Como Jacó nos ensina a transmitir valores, mesmo estando lá no Egito. Interessante, né? Que foram os 17 dias bons de Jacó, ele estava lá no Egito. E parece que é realmente uma coisa meio contrassenso, né? Quero aproveitar, e a gente leu no início, que a Paraxá, ela diz: e viveu Jacó e os anos 147 anos.
Só que a Paraxá, ela traz para a gente algo que fala dos momentos finais da vida de Jacó. E eu queria aproveitar para compartilhar com vocês aqui uma coisa que eu tive uma experiência. A gente esteve lá no local, nessa gruta chamada Gruta de Marpelá. E aqui a gente vê, por exemplo, temos ali é tipo um sarcófago, né, um túmulo. Essa aqui é de Leia e Meno. É o túmulo da Leia, lá em Israel. E vamos ver se a gente tem o do Jacob. Esse aqui é de Leia. Tá fechado aqui, né? Fica cadeado. Só uma vez no ano que é aberto. Opa, aqui, ó. Jacob vindo. Então, aqui atrás, na verdade, esse aqui é o túmulo, né? Mas está bem para baixo aqui. Então, Jacob está enterrado aqui nessa gruta de Marpelá. Antigamente era uma caverna, depois eles fizeram uma construção bem grande, com pedras muito bonitas. Deixa eu ver se temos aqui. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa é a construção. A gente entra lá dentro e temos aqui os túmulos. Eu tentei bater a foto mais entre as frestinhas ali, ó. Aqui eu consegui pegar bem. Esse aqui é tipo um sarcófago que fica, né? Mas aqui tem Yaakov, tem também o túmulo do Isaac, tá aqui também. Gustavo? Abraham, a Sará, estão todas aqui. Cada um tem seu túmulo. Esse túmulo é só uma referência ou realmente tipo, fica ali, ou é só o acesso que dá até embaixo nas galerias da gruta? Muito bem. Ele fica exatamente aqui, só que não está aqui, né? O túmulo mesmo. Isso aqui é só uma tampa. Está aqui abaixo. Mas exatamente nessa posição aqui. E tem as galerias para baixo, só que a gente não tem acesso aqui para entrar. Ele é uma coisa bem... Ele é cuidada tanto pelos judeus quanto pelos árabes. Os árabes também têm um profundo respeito pelos túmulos. Uma que o Yaakov, que o Abraham também é pai de Abraham, né? Também é o pai do Ismael, que é o pai dos árabes. Mas eles cuidam muito bem aqui, mesmo que tem os outros patriarcas aqui do povo judeu. Durante muitos anos, isso aqui ficou na mão dos árabes. Hoje é um território ocupado por Israel. Israel é um território ocupado, não faz parte oficialmente reconhecido pela ONU do território, mas Israel controla esse lugar aqui com o exército mesmo. Ô, Jantes, Oi? tu chegou aí lá naquela mesquita onde vai ser o terceiro templo ou não? Não fui lá, não subi lá, né? Mas pode, eu acho, né? Benino, eu acho que pode, né? Acho que não pode, é judeu. Até judeu pode também, só que eles evitam ir lá para não dar ruim, né? Mas Entendi. dá para ir lá também, tem um acesso do lado do muro, só que nem sempre esse acesso está aberto, e geralmente eu acho que eles abrem para os árabes passar ali para rezar, né? Mas tem um elevado, uma passarela que vai lá para cima. Entendi. Bom, gente, então, vamos aproveitar que a gente está falando, então, aqui do Jacob, né? E vamos trazer aqui alguns estudos baseados na sabedoria do Rebbe de Lubavitch. O Rebbe, ele traz pontos da Paraxá que são realmente incríveis para a gente. Então, como nós falamos aqui, como é que a Paraxá ela é chamada de Ele Viveu? Vayeri significa Ele Viveu. Mas ela fala basicamente sobre os últimos anos do Jacob, sobre a sua morte, seus anos finais de vida. Por que então que ele viveu, né, se ela narra esses últimos dias? A Torá não tem contradições. Então, aqui, a Torá nos convida a desvendar um segredo profundo
sobre a natureza da própria vida. Eu não sei, talvez das questões é que os sábios da Torá eles são considerados mais vivos do que mortos quando eles partem daqui, né? É verdade. Olha só. Então, a vida, de acordo com a sabedoria da Torá, não é somente uma coisa biológica. Enquanto o coração está batendo, né, está vivo. A Torá, ela fala para a gente de conexão. O mundo, nós, sendo seres infinitos, a gente pode realmente se conectar com o ser infinito, e aí isso é que a Torá, ela chama de vida de verdade. É sinônimo de conexão com a fonte da vida. Então, o Rebbe ensina que se nós estamos de fato conectados com a fonte da vida, realmente nós temos vida verdadeira. Uma existência que ela é dedicada aos princípios divinos, adquire essa qualidade de eternidade e vai além do nosso corpo físico. Esse dia eu tava... Ah, tá. Depois eu falo. Ah, tudo bem, pode falar, Patrick. Não, é só que é interessante, tem uma passagem do Tânia que fala isso. E quando a gente cumpre os mandamentos, a gente se apega, recebe o fluxo de vida, né, de vitalidade de Hashem. Quando você transgride, você recebe o fluxo de vida da Sitracha. E aí lá fala Exatamente. que daí a pessoa é considerada morta, mesmo estando viva, biologicamente, no caso, né? Ou seja, é o que Perfeito. você falou, só existe vida real quem está com Hashem, né, a Torá. Exatamente, perfeito. A vida real está na nossa conexão direta com a fonte da vida. Mesmo depois da morte biológica, a gente vai continuar vivo, e aí tem um outro impacto disso. Então, no Talmud, ele diz o seguinte: Yaakov avinu lomer. Jacó, nosso pai, não morreu. Mas como? Ele foi embalsamado, né? Foi levado lá para aquela tumba que a gente acabou de ver. Mas os sábios ensinam que assim como a semente, os seus descendentes estão vivos, ele também está vivo. A vida do justo não é somente na sua carne, mas na sua fé e naquilo que ele transmite. A nossa missão, a influência nossa, ela vai fazer com que a nossa vida continue ativa, mesmo depois que a gente partir aqui desse mundo. Então, isso aqui são as sementes que a gente planta aqui, a luz que a gente leva para o próximo, a nossa influência, isso tudo é o nosso legado, é o que faz nós continuarmos vivos por gerações e gerações. Então, a gente hoje lembra do Yaakov. Veja só, quanto tempo faz que, fisicamente, biologicamente, ele partiu, mas continua vivo aqui. A gente está falando dele e se fala dele quase todos os dias. Lembra que eu falei do segredo dos 17? 17, o valor numérico dele é o valor numérico da palavra bom em hebraico, que significa bom. Então, os 17 anos foram bons justo no Egito. Mas no Egito, que é o lugar da dificuldade, o lugar da idolatria, o lugar da uma baixeza moral, a Torá diz que Jacó viveu 17 anos no Egito e retrata como os seus melhores anos. Mas como, né? No coração da imoralidade. Então, está escrito, gente, lá no Midrash, que antes de Jacó ele chegar lá no Egito, ele rezou, antes de sair de Israel, ele rezou, conversou com o Criador, com Hashem. Puxa, eu estou indo para esse lugar, e Deus disse: não vai, que eu vou ir com você, eu vou estar contigo. E aí, ele manda o seu filho, Judá, na frente, e diz: olha, você vai,
Eu sei que lá é um lugar de idolatria, é o coração da imoralidade, mas você vai lá e você já abre para a gente uma casa, um lugarzinho para a gente estudar, a gente se reunir para um pequeno santuário onde a gente vai manter viva a nossa espiritualidade, os nossos valores, a gente vai estudar, vai crescer ali. Então, já comandou o Judá já na frente para fazer isso. Então, por quê? Porque a missão, como a gente já viu, não é fugir do mundo, mas a gente mesmo estando aqui, nesse mundo com problemas e moralidades, a gente vai construir aqui as nossas ilhas de santidade. Na nossa casa, na nossa comunidade. Então, esse é um dos principais objetivos de a gente ter, por exemplo, uma comunidade. Então, um lugar justo para que sirva como um santuário para a nossa espiritualidade. A gente vai recarregar as nossas baterias, a gente vai buscar reavivar em nós essa conexão que nós temos com o Criador. Então, esse aqui é um dos segredos do Yaakov. Antes de ele chegar lá, ele já sabia que era um lugar difícil. Ele pediu o Yehudá, o Judá, já vê um lugar, já vê uma casa, já vê uma CDL ali, né, com a sala para eles se reunirem e manter sempre o estudo, a sua espiritualidade ali viva. Então vamos para frente aqui. Existe uma parte na Paraxá que a gente vê uma conversa depois que o pai do... No momento que o pai do José Yosef, né, o Jacob, estava para partir fisicamente, os irmãos ficam com medo. E aí Yosef ele fala o seguinte: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem. Aí, o que o Rebbe coloca para a gente aqui de explicação, guardar rancor. Yosef tinha tudo para guardar rancor dos seus irmãos, mas ele transcendeu isso, ele transformou esse mal, poderia ser esse rancor, em bem. E aí ele trouxe essa mensagem: olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus planejou isso para o bem. Se a gente dá força para o mal, né, olha, guardar o rancor, por exemplo, é como o Rebbe explica, isso aqui é como se você achasse que isso não veio de Deus. Tudo vem para nós, mesmo o mal, isso é mandado mesmo por Deus. Mesmo o mal, Jonathan? Sim, mesmo o mal. Veja só, Yosef recebeu o mal, foi vendido como escravo, traição, mas isso veio da onde? Deus transformou isso em um bem, porque era o plano divino, essa descida do Yosef para o Egito. Então, se Yosef falasse, não, isso aqui é o mal, eu vou ficar com rancor de vocês, é como se ele tivesse achando que isso não veio de Deus. É uma maneira, diz o Rebbe, de idolatria, achar que algo vem de um outro poder que não o Criador. Então, atribuir poder autônomo às pessoas, uma pessoa, alguém, em vez de reconhecer que só Deus conduz nosso destino, Deus nos livra é uma forma de idolatria. A gente deve deixar esse ódio para lá, ódio do coração, né, sem isentar a responsabilidade das pessoas, mas saber que tudo vem do Criador, tudo vem de Deus. Olha só que interessante aqui essas duas situações dos filhos do Yosef, Menashe e Efraim. Misael perguntou sobre os dois filhos. Teve uma coisa muito diferente do Yaakov abençoar os dois filhos e ele inverte as suas mãos. O que significa para a gente? Então, no nome do Menashe, quando ele vai, Yaakov dá o nome do filho, ele diz o seguinte: Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Ou seja, aqui, no nome de Menashe,
está embutido um conceito de força para preservar a identidade dele. Lembrar da casa do pai. Resistir à tentação de se assimilar, ser mais um egípcio aqui nesse lugar, ser mais uma pessoa aqui do mundo, ser mais um aqui buscando os seus prazeres, buscando estar de boa, né, buscando passar na frente dos outros, sair na frente na fila, né? Então, isso aí é o Menaché significa não. Eu vou resistir a esse negócio, eu vou guardar a minha raiz, que eu aprendi na casa do meu pai. Esse é o significado do Menaché. E o Efraim, o significado, Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Mesmo no lugar mais difícil, o Criador me fez frutífero, fez eu dar frutos, fez a minha influência aqui beneficiar outras pessoas. Então, o conceito é a força para crescer, para transformar o ambiente, influenciar positivamente. É o fruto, é a expansão. E aí, então, a gente vê o quê? Que a bênção das mãos cruzadas. O Yaakov, ele coloca a sua mão direita sobre a cabeça do Efraim, que era o menor, e a mão esquerda vai sobre Menaché. O Yosef vê isso e ele fala, mas pai, não é assim. Esse aqui é o mais velho vai receber a bênção da mão direita. Yaakov diz, eu sei, meu filho, eu sei. Menaché também será grande, mas verdadeiramente seu irmão menor, o Efraim, será maior do que ele. Por quê? Porque, de fato, a gente precisa ter a nossa base, o nosso alicerce forte, como é Menaché, que é justo, né? Essa força da nossa identidade. No entanto, o objetivo final nosso é o quê? É ser frutífero. É ter essa força para crescer, para transformar o ambiente. Esse é o objetivo final nosso. Por isso que Yaakov, ele coloca, então, de acordo com o ensinamento do Rebbe, a sua mão direita sobre Efraim, que significa frutificar. Mas veja que ele não tirou a mão de um e colocou a mão no outro. Ambas as mãos estavam sobre a cabeça deles. Ou seja, a gente precisa manter a nossa identidade, no entanto, a gente precisa, nosso objetivo final é justo produzir frutos. Então, sobreviver, preservar a identidade é essencial, mas o ideal, a missão principal, é frutificar e transformar a escuridão em luz. Esse é o Efraim, frutificar, ser frutífero. No entanto, as duas mãos estavam ali, né, posicionadas, porque uma coisa precisa da outra. Então, a gente vai, por exemplo, sair para o mundo, digamos assim, né, vamos para o trabalho, vamos para a faculdade agora, quem está indo para Misael se formou, vai para a faculdade agora, vai ter um monte de desafios, um monte de coisas, a gente vai justamente para locais, às vezes, que a baixeza moral é muito grande. A gente precisa ter essa base sólida do Menaché, saber que eu estou agarrado aqui, tenho raízes na casa do meu pai lá em cima, do meu Criador. No entanto, eu sei que eu preciso ser frutífero aqui, iluminar aqui a minha volta, esse ambiente. E aqui o Rebbe traz mais uma mensagem aqui para a gente, para as próximas gerações. A bênção que o Patrick mencionou, né, que até hoje é abençoado assim, é costume dar a bênção para os filhos, né, que Deus te faça como Efraim e Menaché. Efraim está na frente e Menaché vem depois, porque o objetivo principal é justamente, né, ser frutífero, influenciar positivamente, mas mantendo a identidade, o Menaché. Eles cresceram e foram criados, gente, os dois, lá no palácio egípcio, rodeado pela corrupção, rodeado pela imoralidade. Mas mesmo assim, os dois meninos permaneceram fiéis. Eles provaram que essa educação que receberam, né, pôde superar
esse ambiente ruim, esse ambiente, uma uma força negativa, uma influência negativa. Então, essa bênção, né, tem a força de resistir às influências negativas, o Menaché, e fazer o que é certo, para que a sociedade, mesmo que a sociedade, aliás, ela escolha fazer errado, nós transformamos o mundo. O Gustavo trouxe para a gente todos os filhos do Jacó, suas bênçãos. Um deles, o Dan significa julgamento, a justiça. E ele teve uma repreensão para o Shimon e o Levi. Instrumentos de violência são as suas armas, porque o Shimon e o Levi foram aqueles dois que eles mataram todo o povo de Shem. A gente viu nas porções anteriores. Então, Jacob condenou essa fúria dele. Por quê? Porque a arte de espada, ela pertence a quem? Ao Esaú. Ele vai viver pela espada, como abençoou o Isaac, o pai dele. Mas, qual que é as nossas principais armas? Do povo justo e dos Bnei Noah, os justos das nações, o estudo da Torá, a instrução do Criador e as nossas orações. A força nossa do Bnei Noah, ela reside, né, justamente nisso, na nossa conexão com o nosso Criador através da sua sabedoria, da sua Torá e das nossas orações para Ele. Cumprimento, né, das 7 mitzvot. Isso mesmo. E mesmo que cada um de nós seja diferente, tenha cada um de nós é diferente, com certeza. E cada um de nós tem uma missão. A gente vê isso muito bem nos filhos do Yaakov, nos 12 filhos. No entanto, todos eles estavam unidos sobre um princípio. Qual era o princípio? Todos eles declaravam que Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Errado. Escuta, Israel, escuta, papai. Hashem é o nosso Deus, Hashem é um. Essa é a alma unificada, né? Todos os 12 irmãos proclamavam isso. Aonde? Lá na cama do pai deles, né? Ou escuta, Israel, Hashem Eloqueno, Hashem é o nosso Deus. Ele vai ser sempre o nosso Deus e ele é um. A gente nunca, jamais vamos ir para outros. Né? Então, foi isso que eles proclamaram, e é isso que a gente proclama também, quanto Bnei Noah. A gente une pessoas de diferentes origens, famílias, cada um com seus dons, mas a gente estamos conectados, né, e baseados em uma verdade. Hashem Eloqueno, Hashem Errado. O eterno é o nosso Deus, o eterno é um. E esse fim é um novo começo, porque Deus certamente os lembrará e os fará subir dessa terra. Esse é um das últimas palavras do Yosef. Jacob faleceu, então, né, fisicamente, e depois Yosef também faleceu. Ele pediu para que quando eles subissem da terra, com certeza eles iam subir daquela terra, eles levassem também, né, os seus restos mortais para ser sepultado lá em Eretz Israel, na terra de Israel. Até que venha o Shiló, aqui eu estou voltando um pouquinho, lá na bênção que Jacob deu para Judá. O cetro não se afastará de Judá, até que venha Shiló. Que Shiló é esse? E ele será a reunião dos povos. Quem é o Shiló? Shiló é o rei Messias. Por quê? Porque será a reunião de todos os povos, e Judá, um dos descendentes de Judá, que é o rei, que foi o rei Davi, descendente de Judá, e o rei Mashiach também, ele é da tribo de Judá, da tribo de Judá. E agora uma coisa que é interessante que Yaakov, ele destaca aqui, na hora que ele vai dar essa bênção para
Judá, né, Yehudá, é o quê? É que será uma reunião dos povos. Porque essa era messiânica final não é só para Israel, mas ela vai ser para todas as nações. E vai ser de uma maneira voluntária. Todos vão receber, né, a soberania de Deus. E quem que vai levar a essa conscientização para um nível ainda maior é justo o Mashiach. O Rebbe, ele traz para a gente uma vez que uma história, né, que o Baal Shem Tov, aquele mestre que é quem basicamente fundou essa visão mais profunda, né, esse movimento, digamos assim, racídico, mas a gente tem uma visão mais profunda de uma maneira acessível para todos, que uma vez ele teve um sonho, né, e nesse sonho é como se ele estivesse falando com Mashiach. Ele perguntou: quando é que você vai vir, Mashiach? E ele disse: quando as tuas fontes se espalharem para fora. Que fontes? Justamente esse conhecimento da Torá mais profundo, que o Rebbe traz para a gente. Quando isso estiver atingindo todas as pessoas, é quando Mashiach ele vai se revelar. Uma pista para nós. Então, a chave para difundir a espiritualidade é que a gente deixe justamente nessa moralidade divina para o alcance de todas as pessoas. A gente vai espalhando, né? Então, cada ato que a gente faz, justiça, bondade, ensinamento das 7 leis, a gente vai garimpando aqui as faíscas de santidade aqui desse mundo, vai preparando para uma morada para Deus. Pode vir já tá bem perto. É verdade, né? Então, vamos fazer um resumo aqui para a gente, ó. Então, primeiro, a questão da vida. Aqui, nessa porção, a gente tem uma redefinição do que é a vida verdadeira. A verdadeira vida é justo esse legado, essa conexão com o infinito. Justo que a gente deixa aqui é nosso legado, e a conexão é a verdadeira vida. Transformar a escuridão. Onde a gente vive, a nossa casa, onde a gente vai, no nosso trabalho, a gente vai criar um santuário em miniatura. É assim como o Jacó fez, né, mandando Judá, vai lá, já abre um lugar para a gente, lá naquele ambiente. Então, é criar santuários para prosperar onde quer que a gente esteja, né? E prosperar, não apenas sobreviver, não apenas ficar no nosso cantinho, mas também prosperar. Prosperar aqui significa o quê? Influenciar outras pessoas, espalhar essa luz. E assim a gente acelera o futuro. Fazendo isso, a gente vai estar apressando ainda mais a era messiânica, a redenção final. Então, gente, quando nós finalizamos uma paraxá, uma porção da semana, nós dizemos: Hazak, Hazak, Benito Hazek. Sejamos fortes, e que nos fortaleçamos. Hazak, Hazak, Benito Hazek. Então, gente, nós concluímos Baruch Hashem, claro, durante a semana vamos ler, né, mas é a última porção do livro de Bereshit. Quem gosta do livro de Bereshit, de Gênesis? Quem é fã do Bereshit? Eu também. Uma vez eu vi um videozinho de um pessoal que eles estavam falando das porções, e iniciou então o livro do Bereshit, e o menino falou: como eu gosto do Humash Bereshit! O Humash é o livro de Bereshit, de Gênesis, e tem todas essas histórias maravilhosas pra gente, né? Histórias, e a gente indo um pouquinho mais profundo, a gente vê que não são só histórias, né? Mas são justamente comunicação divina para nós, com lições e para a gente atingir uma consciência ainda mais profunda sobre nós mesmos, sobre as nossas missões e como é que a gente pode agir aqui nesse mundo.
Então, gente, esse aqui foi o estudo da porção de hoje. E para a gente finalizar aqui, pessoal, eu gostaria de pedir queria convidar aqui o Patrick para ler para nós. Pode ser, Patrick, o Salmo da semana? Claro. Qual que é o salmo? Minutinho só. Então, hoje nós temos a leitura dos Salmos, e aqui a Ariana pensou para a gente aqui um salmo que achei muito bom, e é o salmo que tem a conexão conosco, que é o Salmo 47. Tá na tela? Se você conseguir ler, Patrick, por gentileza. Tá. Ao mestre do canto dos filhos de Cora, um salmo. Vós, ó todos os povos, aplaudi, aclamai a Deus com vozes de júbilo, porquanto Adonai, o Altíssimo, é excelso. Ele é o grande rei sobre toda a terra. Povos a nós submeteu e nações colocou sobre nossos pés. Ele escolherá a nossa herança, o esplendor de Jacobe, a quem ele ama. Eleva-se Deus ao som da teruá, o Adonai na voz do shofar. Entoai salmos a Deus, cantai ao nosso rei, elevai-lhe preces, porque Deus é rei em toda a terra. Entoai-lhe hinos com harmonia, Deus reina sobre todas as nações. Deus está no trono de sua santidade. Os príncipes dos povos se reuniram ao povo de Deus de Abraão, reconheceram que ao Adonai obedecem todos os guardiões da terra, magnificente é a sua grandeza. Amém, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Deus reina sobre todas as nações. Muito bem, Baruch Hashem. Muito obrigado, Patrick. Parabéns. Muito bem, gente, muito bem. Bom, quero agradecer então a presença de todos. Estamos chegando ao final do nosso programa Noé Convida. Já vamos colocar aqui a nossa vinheta de finalização. Lembrando que esse programa está sendo gravado e ficará disponível para você acompanhar no nosso canal do YouTube. Sabe o que falou que deve ter do Mashiach, o Baal Shem Tov? Baal Shem Tov. Em estudar Hassidut e tal, né? É bom a gente estudar Hassidut para acelerar a vida de Mashiach, pessoal. Tânia. O Mashiach chega mais rápido. Muito bem, Patrick. Muito bem. Então, vamos lá. Já vai terminar. Não é convida, já vai terminar. Augusto Gela? Obrigado por participar. Alegria, luz e união. Sabedoria que toca o coração. Noé convida, já vai terminar. Obrigado por participar. Chegou a toa. Boa todos com uma excelente semana. Fiquem com Deus. Darabá. Amém.